Nós fizemos um primeiro tempo muito abaixo da média. Kita babak pertama tidak terlalu seperti saya mau. Porque só por uma simples movimentação que a equipe do Arema fazia, nós não conseguimos perceber isso. E eu preferi não tirar os atletas da forma como a gente estava, para não atrapalhar ainda mais. Jadi saya ada gerakan dari Arema, saya minta pemain tetap di posisi, dan saya tidak mau bergerak mereka dari posisi ke posisi lain. Como eles atraíam a gente para uma marcação, ficava sempre sobrando um jogador. Kalau mereka atrasi kita untuk sebelah dari lapangan, pasti ada satu pemain lebih dari mereka. Isso confundiu a gente um pouco. Dan itu bikin susah kita berhenti. Mas no intervalo eu consegui ajustar. Tapi habis babak pertama saya bisa jelaskan bagaimana kita harus main. E nós fomos muito superiores no segundo tempo. Dan babak kedua kita sudah lebih baik, dan kita bisa atasi. E comemoramos muito a vitória. Dan kita meraih kemenangan ini. Nós disputamos, o pessoal do Arema perguntando se a gente ia ganhar a Copa do Mundo. Orang dari Arema tanya, kalau kita menang Piala Dunia. Ganhamos. Kita menang Piala Dunia. Cada jogo para mim é uma Copa do Mundo. Setiap pertandingan buat kita itu adalah Piala Então a Dunia. gente vai comemorar todas as vezes que a gente conquistar os 3 pontos, sim. Dan selalu kalau kita meraih 3 poin, pasti kita akan komemorasi. Quem está no nosso dia a dia sabe o quanto a gente trabalha para isso. Orang yang ada di hari-hari kita tahu bagaimana kita kerja keras. E jogar com 3 horas nesse sol, sabendo da nossa condição e como a gente jogou numa intensidade contra o Makassar. Jadi main di jam 3 ini, bagaimana kondisi kita, seperti kita main lawan udah lawan PSM Makassar, É para a gente comemorar bastante, sim. itu kita harus komemorasi. O jogo foi, como o professor Fábio falou, foi um jogo muito duro, principalmente no primeiro tempo. Pertandingan itu keras, apalagi di babak pertama. No segundo tempo conseguimos impor o nosso ritmo e fazer aquilo que a gente está acostumado, que é trabalhar a bola nos pés e procurar os espaços vazios. Kita coba permainan kita keluarkan semua, karena kita sudah diinstruksi sama Coach Fabio. E foi através dessa qualidade que nós, jogadores de Madura, temos, conseguimos fazer os 2 gols e conseguimos esses 3 pontos tão importantes para nós. Pemain kita punya bukti dan melakukan yang terbaik dalam lapangan, dan kita bisa meraih 3 poin ini. Mas como o professor Fábio sempre fala, já passou, vamos desfrutar agora essa noite da vitória sim, mas daqui 2 dias já temos um confronto difícil contra o Rans. Tapi seperti Coach Fab bicara, kita harus meraih hari ini kemenangan ini, tapi kita harus tetap fokus karena kita ada lagi pertandingan lawan Rans. Bom, como eu disse aqui no primeiro tempo, eles, o ponta deles, o número 21, ele vinha para dentro. Seperti saya bicara, nomor 21 dari Arema itu wing, dia masuk ke dalam. E isso confundiu a marcação que a gente estava fazendo. Dan itu bikin kita susah untuk berganti apa yang kita harus lakukan. Nós só tivemos dificuldades no primeiro tempo por esse motivo. Kita punya susah di babak pertama karena itu. E porque nós erramos muitos passes. Dan kita banyak salah passing. Como a equipe do Arema baixava muito o bloco de defesa do meio campo, Jadi Arema dari tengah, dia terlalu turun blok dia di bawah. a gente queria ficar atrás da bola com os nossos meio campos e a gente não tinha opção para jogar no entrelinhas. Dan kita mau di belakang bola dengan gelandang kita, dan kita tidak bisa dapat opsi untuk bisa bergerak ke bola. Foi esse ajuste que eu fiz no intervalo. Itu saya perbaiki di babak pertama. E nós assistimos os 4 jogos dele. Kita sudah nonton 4 pertandingan dari mereka. E a gente já tinha identificado quais eram as estratégias que eles iam adotar. Dan kita identifikasi apa strategi mereka akan lakukan. É claro que na hora do jogo, o calor do jogo, tudo que envolve o jogo, a gente comete falhas também. Dari pertandingan panas seperti ini pasti kita ada kesalahan. A gente sabe, eles têm essa bola direto do Bagaz para a ponta e a bola do Sérgio para o Adam Alice. A gente sabia disso. Punya bola jauh tuh dari Bagas ke depan, dari Sergio juga ke depan sebelah kanan. E tem
dois jogadores de meio campo que tem qualidade, que era o Evan Dimas e o Yamaguchi. So mereka punya dua pemain berkualiti di gelandang, Yamaguchi sama Evan Dimas. Como eles optam de jogar para esse jogo de transição, Karena mereka ambil opsi untuk main dengan transisi, isso desgasta a equipe se a gente não estiver marcando numa posição correta. itu bikin kita capek untuk kalau kita tidak di posisi yang benar. No segundo tempo, a gente sofreu pouco. Dan di babak dua tidak terlalu kita dapat tenaga yang untuk lari di belakang mereka. Mas quando foi preciso, Tapi kalau butuh, nós tínhamos um goleiro que fez duas defesas sensacionais. kita punya Randy di jaga gawang, dia dua keluar biasa untuk tangkap bola. Vamos para o primeiro lugar. Vamos para o primeiro lugar nós. Kita nomor 1 sekarang. Que diferença que faz? A gente precisa continuar trabalhando para 3 pontos. Quem trabalha para 3 pontos não precisa olhar para a tabela. Jadi apa berbeda? Kalau orang tim yang kerja untuk 3 poin, ya kita tidak usah lihat klasmen, tapi lihat gimana kan. Com relação à janela, Tentang Janel, a minha opinião é a seguinte: yang pendapat saya seperti ini. o que a gente tem para trazer é melhor do que o que a gente já tem? Yang kita mau bawa itu lebih baik dari kita sudah punya di sini di tim sekarang. Porque para trazer igual, eu não preciso. Kalau untuk bawa sama satu level tidak Para butuh. trazer um pouquinho melhor, eu também não preciso. Kalau lebih sedikit dari yang sudah ada tidak butuh. É claro que algumas equipes querem nossos jogadores também. Ada beberapa tim juga mau bermain kita pasti. Então, também eu sou... não é normal isso, mas eu me preocupo com o jogador também. Itu telah dibiasakan, tapi saya pikir bermain khawatir dengan dia. Tem jogadores que estão no banco que têm qualidade para estarem jogando Saya punya em pemain, várias equipes aqui da liga. saya punya pemain di bank cadangan punya kualiti untuk main di tim apapun di Liga E Indonesia. às vezes o jogador também quer estar jogando. Dan kadang-kadang tahu semua pemain ingin main. Então, primeiro, para eu fazer a troca, teria que ser alguém melhor do que eu já tenho. Pertama, kalau saya mau perganti pemain di dalam tim saya harus lebih baik daripada saya punya sekarang. Segundo, se por algum motivo algum jogador quiser, Yang kedua, kalau ada pemain yang mau, aí eu vou ter que substituir esse jogador. dan saya harus cari pergantian pemain tersebut. Não é assim, eu quero ir e vai. Não. A gente vai precisar ver como é que a gente vai compor isso. Né? Bukan seperti ini, saya mau pergi, saya pergi. Tidak, kita harus lihat dan analis, baru kita lakukan apa yang kita harus lakukan. Gente, não é todo mundo que entende a forma como a gente trabalha. Bukan semua orang mengerti bagaimana cara kita kerja. E eu já tenho um grupo de 32 jogadores que sabem como eu trabalho. Dan saya punya grup 32 pemain, mereka tahu bagaimana saya kerja. Às vezes uma troca mal feita, você joga o seu trabalho fora. Dan kadang-kadang kalau kamu ada pergantian pemain di dalam grup, kalau tidak bagus, itu bisa jadi masalah besar buat si musim. Eu vou ser bem sábio, vou agir com inteligência. Saya pinter lakukan. Poderíamos ter marcado até mais, né? Kita bisa lebih banyak cetak gol tadi. Mas eu quero ganhar o jogo. 3 pontos para mim eu ganho por 0,5-0. Tapi saya mau mencetak meraih 3 poin. Dan kalau saya menang satu separuh dari 1 gol, boleh juga menang. Ya, dan 1 dari separuh. Então assim, ganhar jogo é bom. Menang pertandingan bagus, Ganhar jogando bem é melhor ainda. menang dengan bagus permainan dari tim lebih baik lagi. E ganhar jogando mal é ruim. Jadi kalau kita menang tapi kita tidak bagus main, Ela acha que é ruim ganhar jogando mal. kalau menurut ibu, kalau kita menang tapi kita tidak baik main, bagaimana? Bagus juga. É ruim ganhar jogando mal. Itu tidak baik kalau kita menang kita tidak bagus. Não? Sim? Claro que não. Eu quero ganhar. Tidak, karena kita mau menang. Se eu jogar mal, deixa aqui no treino eu conserto, mas eu vou com 3 pontos para consertar. Kalau saya main tidak terlalu bagus, kita lakukan yang terbaik dalam lapangan dan kita perbaiki untuk bisa bagus. Perder é ruim. Kalah itu tidak E baik. perder jogando bem é péssimo. Kalau kita kalah tapi kita main bagus, itu tidak baik juga. Então assim,
jogadores sabem disso. Eu quero ganhar tudo que eu puder ganhar, eu quero ganhar. Pemain tahu itu semua. Saya mau menang semua apa yang saya bisa menang. Sabe uma coisa que eu falo para eles? Tahu apa satu saya bicara sama mereka? Vamos sonhar grande. Kita mimpi besar. Porque sonhar pequeno gasta a mesma energia. Karena kalau kita mimpi kecil itu sama kita keluar tenaga itu sama. E não me leva a lugar nenhum. Dan tidak bawa kemana-mana. Então eu quero quem trabalhe comigo que sonhe grande. Nah, pemain yang kerja dengan saya harus mimpi besar. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.